Certo. Que confusão virou isso? Acredite, mesmo sendo o Mbappé, e eu critiquei o Mbappé este ano, para a França, olha, eu não deixo passar nem isso. Como espanhol, sim, caso vocês não saibam, os espanhóis com os franceses. É verdade que, bom, tem uma questão histórica e tal, de vizinhança e tudo isso, mas olha, não é porque seja o Mbappé que algumas coisas eu deixo passar e outras não. E claro, insisto, de modo geral, muitas vezes prefiro que um time hispano-americano vença antes de um time europeu. Mesmo que os europeus sejam vizinhos do meu continente, isso não importa para mim. É apenas minha opinião, pelo que vejo. E o que eu vi na partida entre França e Paraguai foi um time que queria jogar futebol e outro que não. E o time que queria jogar futebol, quando viu que os outros só davam pontapés e tal, fez algo que depois Mbappé expressou numa entrevista posterior e que, o que vocês querem que eu diga? Ele estava totalmente certo. Então, em que ficamos? Quando os times sul-americanos são muito malandros e enfrentam os europeus e os outros ficam, ai, ai, que me deram pontapés e tal, não, mas tem que ser malandro e vocês são umas crianças e uns chorões e tal. Mas quando os franceses, não tanto em responder com pontapés, mas sim em não se intimidar. E, principalmente, após as declarações do Mbappé, vamos relembrar o que ele disse. Até mesmo recusar o cumprimento ao goleiro do Paraguai, que eu não sei se é uma boa pessoa ou má pessoa. Mas é um cara que, pelo que deixou escapar, Mbappé estava incomodando ele durante toda a Moçada da Sensei. Olha, cara, o que vocês querem que eu diga? Esse negócio de dar a outra face, às vezes tudo bem, mas não, no futebol não. E menos ainda em uma Copa do Mundo. E menos ainda em uma Copa do Mundo. Então, para mim, eu acho muito certo o que o Mbappé fez e o que os franceses fizeram. Mas, além disso, principalmente levando em conta, desculpa, o assunto das 13 faltas que o Paraguai comete, recebe 0 cartões amarelos e ainda estão dizendo, olha, não falavam de jogo sujo dos paraguaios, né? Nós 0 cartões amarelos e os franceses 3. Mas justamente por isso, cara, justamente por isso, porque o que o árbitro fez foi vergonhoso, mano. Essa vai ser a tônica. O que aconteceu em Espanha x Uruguai outro dia e em França x Paraguai estão favorecendo quem vai sair dando pontapés? O infrator? O time que vai sair dando pontapés? Estão favorecendo isso no futebol agora? Não soube de nada, a menos que o Messi esteja lá. E a Argentina realmente impressiona, pois ainda tem algo incrível. E ontem, no jogo da Argentina, vimos um jogador que estava sangrando, como o Tagliafico, e esperaram ele parar de sangrar e terminarem de atendê-lo. A gente viu isso no vídeo de ontem, que ao invés de deixar o cara 1 minuto fora, na lateral. Não, espera aí, não cobram o escanteio até ele voltar a entrar. Mas, o que é isso? O que é isso? No jogo Espanha x Uruguai, Arzabal ficou 1 minuto fora. Bom, o que Mbappé disse, o que ele falou é isso. Bom, essa é a imagem do não. Saudação, e insisto, não sabemos o que ele disse, não sabemos o que aconteceu ali. Mas quem já jogou futebol? Quem já jogou futebol sabe que, olha, você pode deixar passar 1, 2, mas já 3 ou 4 não dá. E que em muitos casos, se você não quiser perder, se não quiser que te compliquem, e já complicaram para a Alemanha, você tem que não entrar no jogo deles. Mas, claro, não se intimidar. E eu acho que aqui Mbappé foi bem. Mbappé mostrou que tomara que ele possa fazer isso no Real Madrid, que ainda não conseguiu, ainda não fez, tá bom? Vocês sabem que não passo pano pro Mbappé, nem para ninguém, então por que é sempre tão difícil apoiar alguém e ser contra outra pessoa? Por que é tão complicado? Com esses dois olhos é fácil ver como as coisas são. Aqui foi bem, aqui foi mal, e acho que Kylian foi bem. Eu não gosto de ver alguém que fica negando por aí. Saudações, sinceramente não gosto, mas sim em relação a como os jogos se desenvolvem. É importante conhecer a história por trás e entender o que ocorreu no campo de jogo. Mas agora vemos quando você levou chutes, quando te deram uma pisada na canela, quando te deram cotoveladas e termina o jogo e querem te dar a mão, olha, cara. Ou seja, você está ali a 200%, eu te garanto que talvez 5 minutos depois você cumprimenta. Mas naquele momento,
não tão a favor dessa imagem. Insisto, mas sim do que ele diz depois, esse é o momento, ele está comemorando, e então passa por ali Orlando Gil, que é um baita goleiro, por sinal, que talvez seja um cara muito gente boa, tá? E como ele não cumprimenta, ele estende a mão. Olha, nada disso foi tão ruim, porque ele nem estende a mão com força e ainda fala. Vai se catar, né? Talvez depois eles resolvam. Lembram como Messi resolveu depois com Berghorst na Copa do Mundo do Catar? Bom, o caso é que essas são as declarações do Mbappé após a partida, que diz: bom, está em francês, deixa eu ver se tenho aqui. Ok. Está em francês, o que ele basicamente diz é que se tivermos que colocar as mãos na merda, diz Mbappé, vamos colocar as mãos na merda. O Paraguai achou que a gente ia chegar de terno, jogando um futebol ofensivo bonito. Nós também sabemos jogar sujo, eles jogam assim. Bom, a França fez suas faltas, porra, e tanto que foram punidos, né? Com os cartões amarelos, e no entanto os paraguaios não? Acho que deram amarelo para um paraguaio, mas só após os 90 minutos. Sim. É, Bom, é que vimos de verdade, vimos imagens que são inacreditáveis. Estão dizendo que isso não é para tanto. Estão dizendo que isso não é para tanto. O jogador do Paraguai que não... Vamos, ou seja, vocês vão me contar. O jogador do Paraguai aqui, desculpa, que fica aí, o som está no máximo. Sabe o que está fazendo, e dá uma solada aqui no Mbappé. Que o outro está tentando fazer com que o outro seja expulso. Com certeza. Que jogador não faria isso? Mas esse aqui não. Não, ele não pode fazer isso. Assim como não pode fazer isso, também não pode fazer... Bom, é que quer dizer, olha, é que vimos de tudo. Aqui, esse jogador paraguaio dá uma cotovelada no Upamecano, não posso deixar a imagem por muito tempo, mas ele claramente dá uma cotovelada. Vamos ver se pegamos aqui. Espera, porque aqui, bom, dá para ver claramente, mas é um pouquinho antes, na verdade o Upamecano está aqui, Vocês estão vendo aqui? Uma, duas, três, pum! De verdade, quer dizer sim, é futebol. Todos nós que já estivemos em um escanteio e tal, já fomos beliscados, já fizeram isso com a gente, já. Mas agora tem um árbitro na frente e tem o VAR. Tem um árbitro na frente e tem o VAR. E deixaram o Paraguai fazer isso, aquilo e mais um pouco. E para mim tanto faz se é o Paraguai ou quem quer que seja. Se fosse a França dando pontapés e o Paraguai jogando futebol, eu diria o mesmo, só que invertido. Sempre apoio quem quer jogar futebol. Para mim tanto faz se é um time hispano-americano ou não. Aliás, eu disse isso no começo, tenho mais coisas em comum com os times hispano-americanos. Muito mais, inclusive. Em condições normais, prefiro que o Paraguai ganhe antes dos franceses, por causa das mensagens que vi. Bom, e o que não pode acontecer é isso, mas nem isso, espera aí, porque eu tenho mais algumas aqui. Olha, de verdade, com isso aqui eu fiquei chocado. Vocês lembram da cotovelada que esse Galarza, ou sei lá como ele se chama, deu no Mbappé? Não quero confundir o nome. Caramba, Galarza, acho que é esse o nome, né? Bom, cotovelada, e eu contei isso no vídeo anterior, que os jogadores de futebol sabem perfeitamente que se você não acerta no rosto, que se não tem... Não é uma cotovelada, ele acerta com o braço, né? Se você não acerta no rosto ou numa área sensível, mas no peito, não leva cartão. Na verdade, ele nem marcou falta, nem deu cartão, quando talvez até fosse caso de vermelho. Se aquilo foi vermelho pelo lance com o Mbappé, o que ele faz com o Koundé é inacreditável. Ele vai com a bola para bem longe, já abaixa o volume, um momentinho, com a bola para bem longe e ainda dá uma cotovelada, com sorte, agora sim, no rosto. No rosto. Mas vamos ver, não tem VAR nisso. Ou seja, olha só, reparem. Koundé olha para ele, certo? Ele coloca um pouco o braço em cima dele, mas com certeza não dá uma cotovelada. E o outro dá um tapa nele. Eu não sei se é cotovelada ou não, mas olha, é uma agressão, mas das grandes mesmo. Olha, então nada, cara. Isso me irrita, mas não por implicância com o Paraguai ou alguém. Me irritam muito os times que fazem isso. E o rumo que os árbitros estão tomando nesta Copa do Mundo, vimos isso em Espanha x Uruguai, vemos também aqui. Se vão beneficiar o infrator, então apaga a luz e vamos embora. Enfim,
Me dá um segundinho que eu tenho. Tem uma coisa aqui que eu tinha esquecido. Contar, além do que contar, além disso, tinha. Había, Essas são as imagens. Esta. É incrível. Igual o jogador de futebol paraguaio Galarza. Com Olizé, eles estão aqui. Então, Olizé está segurando um pouco a camisa. Não há nenhuma agressão em nenhum momento. E o que o jogador do Paraguai faz ao soltar o braço e bater em si mesmo para que expulsem o outro é uma coisa, olha, esse cara colocou a cereja no bolo. Como ele bate em si mesmo, Olizé acaba rindo como quem diz, mas qual é a desse cara? Qual é a desse cara? Bom, é que o Paraguai não parou de fazer essas coisas durante o jogo de ontem, não parou de fazer isso. Enfim, não sei, coloquem aí o que vocês acham, mas, bom, já mais ou menos senti, já percebi um pouco a opinião de vocês antes, mas com o que estou lendo nas redes sociais, estou ficando impressionado. Ficam com, bueno, mas os europeus só choram. Mas o que isso tem a ver? Sério, o que tem a ver? E além disso, chega Mbappé com um discurso de, vocês são marrentos? Eu sou mais ainda. E então, estão dizendo para Mbappé, porque eu já estou lendo isso, que isso queima o atleta, que não sei o que, ou seja, o que, é para virar a outra face em uma Copa do Mundo. Estamos malucos? Ou o quê? Enfim, feliz 4 de julho para todos, saí aqui à noite, em Arlington, para ver um espetáculo que iam fazer com drones, e bom, foi maravilhoso. Aqui vou compartilhar um momento do que vi em um shopping chamado Epic Central, em Grand Prairie. Não em Arlington, na verdade, mas em Grand Prairie. E eles estavam fazendo um espetáculo aqui com drones. E eu fico pensando, como é que fazem isso, cara? Quer dizer, como é que... Olha só como a bandeira balança. É maravilhoso. O tipo de programação necessário para isso é tão... Bom, vemos isso em todo lugar, não é tão novo, mas ainda me impressiona. E aí, com o contorno do país, e há, como eu disse, a bandeira e tudo muito bonito, numa noite muito quente aqui em Dallas, mas com... A vantagem é que pelo menos em Miami, que eu já estou acostumado com esse calor, claro, mas pelo menos aqui não tem a umidade que tem em Miami e dá para ficar um pouco à noite. Agora, durante o dia, é terrível. Ontem, quando estive lá na casa dos Dallas Cowboys, poxa, não tem quem aguente esse sol. Por sorte, Espanha e Portugal vão jogar na segunda-feira, mas em um estádio coberto, que é esse AT&T, aqui em Arlington, porque o estádio realmente fica em Arlington. Tem gente que pensa que é em Dallas. Não, tem que vir meia horinha para cá. E aí está o estádio dos Dallas Cowboys. Vamos ver se fazemos algo com os espanhóis neste domingo e na segunda-feira, e principalmente se a Espanha ganhar. Esperamos que sim. Bom, eu adoro ver como neste país existe um sentimento patriótico tão forte. Na verdade, eu fico com muita inveja porque na Espanha a gente não está passando por bons momentos, né? Apesar de que muitas vezes se vende o que não é, né? Tem muito mais patriotas na Espanha do que o contrário. Mas os outros fazem muito barulho, né? Nem vamos falar dos independentistas, que a gente já está acostumado a eles fazerem muito barulho. Mas mesmo assim continuam chegando imagens de pessoas em Barcelona e em outras partes da Catalunha apoiando a seleção, como tem que ser. Isso que eu vi esta noite e o sentimento estadunidense que percebi durante todo o dia deste 4 de julho, como eu disse, me deixou com muita inveja. Embora a situação política aqui nos Estados Unidos esteja do jeito que está também. Mas eles não perdem a sua ideia de unidade, né? Infelizmente, na Espanha, é exatamente o contrário. Eu me deparei com essa situação, que foi, bom, muito comentada nesses dias. E gente como o Alfredo Duro, que de verdade, além de trabalhar no xiringo, que já tem que estar meio maluco para estar lá. Salvo alguma exceção, esse é o típico, é isso, né? Daqueles que, enquanto você vê uma criança encantadora... Encantador. Menino,
com a camisa da Espanha comemorando, que é o irmão da minha Mal, que é o garoto adorável, como dissemos outro dia. Enquanto você vê esse garoto engraçadíssimo, vê um menino com a camisa da seleção espanhola e só isso. Pois ele, doente de ideologia, como muitos outros, pois ele vê isso como uma arma para nos contar sua sucata ideológica, desculpe, e jogar isso na nossa cara, não é? E dizer isso de, poxa vida, ser espanhol não é questão de pulseirinha, que os patriotas aprendam, não é? Esses que veem fascistas em todo lugar, né? Alfredo Duro é um deles. Mas tem outro também, que é esse tal de Victor Egio, que diz: essa imagem de Kane, o irmão da minha Mal, comemorando o segundo gol de hoje do Arzabal, desculpem pessoal, explodiu o racistômetro. Esse garoto ama mais a Espanha do que todos os patriotas de pulseirinha do Vox e do PP juntos? É que, como diz aqui Dani Baniela, na verdade o racista é você. Victor, as pessoas normais veem uma criança, você vê um negro e ainda usa isso na sua sucata ideológica, você dá pena. É que, de verdade, isso não gerou, desculpem, eu não tinha mostrado para vocês o Victor Egio, isso não gerou. E se isso gerou em alguém, é porque realmente essa pessoa deve ser racista, ou extremista, ou fascista, de verdade. Não daqueles que dizem que é meio mundo, não, daqueles que são de verdade, tá? Mas eu nas redes praticamente não vi ninguém focar em criticar esse garoto, por favor. E todo o barulho que está sendo feito vem de um lado só. Vem daqueles que estão doentes, mas doentes de doutrina, que querem jogar a galera uns contra os outros. E que reparam justamente porque os racistas são eles, na cor da pele do garoto, enquanto as pessoas normais, o que vimos foi um rapaz adorável. Comemorar com a camisa da Espanha e pronto, e nada mais, cara. Eu nunca. Prefiro a Espanha da Lamine Yamal e do irmão dela, a Espanha em preto e branco, que querem impor. Mas é que esse pessoal, que a cada 2 anos tem que usar o esporte, eles é que são os doentes, os que precisam usar o esporte. Quando a seleção joga, muitos que nunca assistem nem ligam. Assim como eles querem que a Espanha se dê mal em tudo que aparecem toda vez que a Espanha joga uma Eurocopa ou uma Copa do Mundo. Para ficarem soltando essa merda de forma constante durante todos os dias que dura esta competição, são eles que usam a seleção espanhola como motivo de divisão. Mas e daí? Mas sim, mas o Marco Senna, no ano de 2008, ganhou a Eurocopa. Já que ele era um brasileiro moderno e não aconteceu nada, nem antes, nem depois. Escuta, Donato, há 30 anos ele jogava pela Espanha, que era outro brasileiro moreno, e também não acontecia nada. Poxa, Xixo Sibílio com a seleção espanhola de basquete. Mas não deu certo, desde que apareceu esse verdadeiro veneno para a sociedade na Espanha, que é o Podemos. E agora, que eles são assim, pequenininhos, mas foram irradiando, ou seja, contaminando tudo. Não tem jeito de que neste país as pessoas possam se unir em torno da seleção, em torno da bandeira. Estão contaminando tudo. Não tem jeito, cara. E você está aqui nos Estados Unidos, vê como esse pessoal vive o 4 de julho e depois vê isso e dá vontade de morrer. Quando ouvirem esses caras falando isso, mostrem desprezo, pois os sectários são eles. Espero que tudo dê certo para vocês. Deixe um like, inscreva-se, comente, compartilhe e dê hype. Isso ajuda muito o canal. Até o próximo vídeo. Tchau e feliz domingo!